Olá, amigos da Docton TV, é com muita satisfação que começamos mais um Docton Entrevista e hoje conversando com parte da história viva da política brasileira. Eu converso com Anita Prestes, filha de Luiz Carlos Prestes e Olga Prestes. Eu acho que a história do Brasil tem momentos mágicos e vividos com muito fervor e que o Brasil conheceu de forma mais popular através do filme Olga, que nós vamos colocar na nossa conversa aqui, mas eu primeiro preciso desejar boas-vindas à Anita Prestes na nossa conversa e dizer da satisfação que temos em recebê-la aqui na unidade Docton de Vitória e dessa conversa aqui para a Docton TV. Muito obrigado pela presença, Anita. Bom, eu que agradeço o convite, né? É um prazer ter essa oportunidade de conversar com vocês aqui. Ótimo, ótimo. Como eu disse, hoje os assuntos são diversos e eu acho que nós poderíamos começar falando das publicações. Duas das suas publicações estão aqui na mesa e hoje essa história que muitos viram no cinema é retratada através dos seus livros e colocada em palestras, em discussões pelo Brasil inteiro. Como que está hoje a vivência disso com as pessoas que se interessam cada vez mais por esse momento bonito da história do Brasil, Anita? Bom, esse ano, né, completam-se 90 anos do início da Coluna Prestes, em outubro. Mas o Instituto Luiz Carlos Prestes, da qual eu sou presidente, né, estamos promovendo durante todo o ano o que nós estamos chamando o Ano da Coluna Prestes, né, dos 90 anos da Coluna Prestes. Então eu estou, algumas 2 semanas houve já um evento na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e temos uma programação para várias cidades, universidades, né, em vários pontos do Brasil, né, no sentido de levar principalmente para os jovens, né, essa história, né, dessa rebeldia, essa luta, essa epopeia brasileira, como eu chamo, que foi a Coluna Prestes, que ainda é pouco conhecida e também frequentemente utilizada para ser manipulada para interesses, né, particulares, interesses exclusos, né. Então eu sou uma historiadora e um dos temas que me dediquei a pesquisar e escrever sobre ele foi a Coluna Prestes. Eu tenho 2 livros publicados, né? Um é esse aqui, que foi a minha tese de doutorado, a Coluna Prestes, que atualmente está já esgotado, mas o leitor interessado poderá adquirir através da internet, né? Daquela página da... como é que chama? O sebo, né? Existe, né? O sebo cultural, tem um nome. A internet permite o acesso hoje de forma fácil. E o outro é o mesmo livro, mas resumido de forma mais acessível, dedicado principalmente aos jovens, que eu intitulei justamente Uma Epopeia Brasileira, Coluna Prestes, publicada pela editora Expressão Popular, que está sendo agora reeditado, inclusive vai estar à venda hoje aqui numa banca da editora Expressão Popular. Ótimo. Quando você me apresenta esse livro e diz que é ao público jovem, isso significa realmente que há uma preocupação com a formação desses jovens. E como está essa formação hoje, Anita, por favor? O que eu tenho percebido, inclusive viajando pelo Brasil e participando de muitos lançamentos dos meus livros, né, é o interesse muito grande dos jovens, né? Ontem mesmo aqui em Vitória, né, eu estive na Federal, na Universidade Federal, onde houve um evento com a participação de mais de 1000 jovens. E assim, com um interesse, uma atenção muito grande, o que também me provoca assim, a sensação de uma responsabilidade muito grande, né, de trazer para esses jovens, né, não só a história da coluna, mas mostrar a atualidade desse movimento. Mostrar que a atualidade dele consiste no fato de ter revelado, né, há 90 anos atrás, que o povo brasileiro, quando encontra lideranças nas quais confia, quando encontra uma causa pela qual acha justo lutar, né, luta com grande heroísmo, com grande coragem, né, sem receber nenhuma vantagem, pelo contrário, com grandes sacrifícios, né, mas se empolga e participa de uma luta como foi essa da Coluna Prestes, em que percorreram 25 mil quilômetros pelo Brasil, foi a maior história, a maior marcha que se conhece na história da humanidade, né, através de 13 estados do Brasil, durante mais de 2 anos, derrotaram 18 generais do exército brasileiro. Foi o que levou o nome da Coluna Prestes para o mundo, para a Europa. Né? A Coluna Prestes se converteu, né, num fato, num episódio muito conhecido mundialmente, né, no Brasil, devido à repressão de muitos anos, a ditadura, né, que o assunto era proibido, né, agora é que está se conseguindo novamente
voltar ao assunto, voltar ao tema, fazer com que os jovens conheçam essa história, tanto que eu intitulei esse meu último livro sobre a coluna, Uma Epopeia Brasileira, porque eu acho que realmente, né, é um acontecimento heróico, histórico, né, do último século, né, da história do Brasil. Isso aconteceu há 90 anos atrás, né, e que é necessário que o nosso povo conheça, e principalmente os jovens, né, até para beber nessa experiência, né, de luta. Não quer dizer que vai se repetir uma coluna Prestes, mas entender que é possível lutar, que é possível se organizar, e nessa luta surgem lideranças, né, que podem conduzir o movimento. E eu acho que, aproveitando um pouquinho do que a Anita está colocando, o que falta realmente nessas mobilizações de hoje? É uma liderança realmente, Anita? Seria isso? Eu acho que falta, em primeiro lugar, organização, né? Que esses movimentos que aconteceram, por exemplo, o ano passado, ainda estão acontecendo em certa medida, deixem de ser espontâneos, né? Os setores populares se organizem em torno das suas reivindicações. Nessa luta deverão surgir lideranças, que as lideranças surgem da luta. É importante que essas lideranças se formem politicamente, estudem o marxismo, estudem a realidade brasileira, né? Para aí chegar a um ponto em que mais adiante, isso é um processo demorado, difícil, né? Chegue-se a um projeto de transformação do Brasil. Nós vamos conversar ainda com a Anita, e principalmente sobre o filme. Eu acho que tem muitas curiosidades aí, principalmente para quem assistiu o filme, mas depois do intervalo, em mais um bloco do Documento Entrevista.